Então essa palavra que eu vou ministrar agora, ela começou a ser gerada no meu coração no domingo passado já. Quando nós acabamos aqui, algumas pessoas que eu atendi falou: pastor, não estou entendendo o que eu estou passando, não estou entendendo o processo que está acontecendo. E aí Deus foi falando ao nosso coração. E eu não costumo dar títulos às mensagens, mas se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu tinha colocado o título de O Deus do Deserto. O Deus do Deserto. Só que durante a semana, quando eu fui lendo e vendo, Deus me pediu para que mudasse, para falar com você que Ele é o Deus do isolamento. Porque tem momentos que Ele vai te levar para a caverna, tem momentos que Ele vai te levar para o secreto, tem momentos que Ele vai te levar para o deserto. E o problema maior é que quando a gente pede uma ajuda para Deus, a gente quer ajuda da forma que nós imaginamos correta. Você quer ver uma coisa legal? Quando o profeta Ezequiel pediu uma ajuda para Deus, ele estava angustiado, ele estava querendo uma resposta de alegria, uma resposta de vida. E ele conversando com Deus, ele diz: Deus, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá uma resposta de vida, o Senhor muda esse cenário de morte que eu estou vendo. Deus levou ele para onde? Para um vale de ossos secos. Ele falou: não, mas não é isso que eu queria a vida, o Senhor me trouxe um lugar de morte. Eu queria um lugar de alegria e o Senhor me trouxe num vale, no meio do deserto. E Deus diz para ele: olha em volta. E ele olha em volta e o que ele vê? Ossos, morte, sequidão, tristeza, falta de esperança. E aí Deus olha para ele e diz: então agora abre a tua boca e profetiza. Deus está falando: se você estava reclamando aonde você estava, deixa eu te mostrar algo pior. Mas quando eu te mostrar algo pior, deixa eu te ensinar uma lição. Tem horas que você precisa de uma resposta, e tem horas que você precisa entender que você é a resposta. Lá onde você estava, você queria que eu falasse, mas aqui onde você está agora, eu quero que você fale. Abre a tua boca e profetiza. E sabe quando ele abriu a boca e profetizou? Não vou pregar ele, então não vou entrar nos detalhes. Mas sabe como essa palavra termina? Você conhece a história? Os ossos se juntam, os tendões começam a crescer, a carne começa a aparecer, a pele começa a encobrir. E no lugar que era de morte, agora eu tenho um exército. Eu profetizo sobre a tua casa. Todas as áreas que você achou que era de morte, vai ressurgir com vida. Aonde você achou que era só osso, aonde você achou que não tinha mais esperança, tem um exército se levantando. Então abre a tua boca e profetiza. Mas na maioria das vezes Deus é um Deus que não se explica, gente. Deus, ele age no oposto da racionalidade humana. Quer crescer? Diminui. Quer ser exaltado? Se humilha. Quer ser primeiro? Vai para o último da fila. Irmão, ó esse negócio louco da oferta. Quer prosperar? Entrega. Ele faz tudo o contrário. E hoje nós vamos ver, em algumas histórias, que ele é um Deus que age no secreto, que age no isolamento, que age em momentos em que você está achando que você está sozinho. Eu vou repetir: momentos que você está achando que está sozinho. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel. Chama do que você quiser, nós já vamos falar sobre isso. 1 Samuel capítulo 16. A partir do verso 6. 16, versículo 6. E logo que chegaram,
Assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e levou-o até a presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi esse que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Vou repetir. Então Jessé fez passar a Samá, porém declarou: também não é esse que ele escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Quantos filhos Jessé tinha? Vou perguntar de novo. Quantos filhos Jessé tinha? Ah, você já copiou do vizinho, né? Um montão de gente que falou 7, escutou soprando. Eu vou mudar. Você quer ir para o lado de cá ou para o lado de lá? Ele fez passar os 7. Mas olha a continuação da história. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscar aquele que foi esquecido, manda buscar aquele que foi rejeitado, manda buscar aquele que não foi valorizado, manda buscar aquele que não foi reconhecido, porque o homem pode esquecer, mas Deus nunca esquece de uma promessa. O homem pode rejeitar, mas Deus não rejeita um escolhido. Busca o que foi esquecido. E tem mais: enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa, ninguém come, a história não continua. Uau! Sabe, irmãos, você já se magoou com isso? Você já se machucou pelo fato de alguém ter feito o aniversário e não ter te convidado? Você já viu como nós somos feridentos? Como nós somos mimizentos? Como nós ficamos de choramingo por aí? Você vai aprender com Davi, alguém resolvido emocionalmente, alguém que sabe o que carrega, que conhece a sua identidade e que não perde tempo com magoazinha, com ressentimento, com feridinha boba. Irmão, você perde muito tempo, porque fizeram a reunião e não me chamaram. Hoje de manhã eu até brinquei, falei assim: o povo do louvor fez churrasco e não chamou. Eu sou do louvor. Irmão, faz um também. Fizeram churrasco, faz um também. Vê quem eles não chamou, chama. Quero ver tu chamar a igreja toda. Porque a hora que tu fizer e não chamar a igreja inteira, vai ter alguém para falar de você também. Aí você não vai mais ser pedra, você vai ser janela. Às vezes eu saio do culto, eu chego na pizzaria, eu amo, irmão. Eu chego na pizzaria, o que eu encontro na pizzaria? Um monte de crente, os irmãos da igreja. E aí eu vou na mesa e digo: a paz do Senhor. Nem me chamou, né? Ah, pastor,
Aí ele olha para o meu tamanho e diz: eu nem sabia que o senhor gostava de pizza. Não, eu estou desse tamanho porque eu sou vegano. Irmão, mas você acha que eu vou ficar bravinho com você? Você acha que eu vou ficar magoadinho? Não, irmão, vou sentar na mesa do lado e vou comer mais que tu ainda. Resolvido, irmão. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Jessé é um improvável. Jessé é alguém que não tem perspectiva, expectativa nenhuma. Ele não é alguém com alto posto, ele não é alguém reconhecido. Jessé só é alguém porque Deus acabou de falar com Samuel que tinha um projeto para um filho dele. É isso. Agora deixa eu te contar, Samuel é a maior autoridade da terra. Samuel é o único homem que é profeta, juiz e sacerdote. Você pensa, eu falei hoje de manhã isso, eu sempre falo. Você já imaginou o camarada ser o presidente do Congresso, o presidente do STF e ainda ser o maior pastor, o maior líder religioso de uma nação? É Samuel, irmão. Se já está brabo para nós derrubar o Xandão, imagina se o cara tivesse o poder de mandar em tudo. Agora, Samuel tinha uma diferença, ele era um homem segundo o coração de Deus também, ele era obediente a Deus. Então ele ocupa 3 dos maiores cargos. Ele só não é rei porque Saul ainda é rei. Já não é mais rei com Deus, mas é rei na terra. Por isso que eu disse para você que é o presidente do Congresso, que ele é juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. Aí a maior autoridade da terra vai na casa de Jessé. E o que Jessé faz? Deixa um filho fora. Tem uma palavra. Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: eu estou indo aí para a gente sacrificar. Tu já pensou o cultão que vai dar isso? O sacerdote da nação está vindo na nossa casa para fazer um culto para Deus. E papai me deixou de fora. E eu tenho algo pior para te dizer. Davi estava no campo, mas ele não estava esquecido. Jessé não esqueceu de Davi. Jessé ignorou Davi, que é muito pior. Não é aquela desculpa assim: oh, tu me perdoa, eu esqueci de te convidar. Não, não. Jessé sabia que tinha um filho, mas ele ignorou esse filho. Ele disse: olha, está indo alguém lá em casa, é importante. Você não precisa ir, porque contigo ele não deve querer nada. Ele não foi esquecido, irmão. Davi foi ignorado. Alguém precisa cuidar das ovelhas, então o menos importante fica e os outros vão. O que está acontecendo na história é que Davi, ele foi ignorado pelos irmãos, ele foi ignorado pelo próprio pai, ele foi deixado de lado. Mas sabe onde é que ele está? Felizão da vida, cumprindo o papel dele. Sabe o que é o problema? Qualquer palavra contrária, você quer ficar de cama, você quer se trancar no quarto, você quer morrer. O camarada está recebendo a maior visita da face da terra e ele está onde? Eles podem estar com Samuel, mas eu estou com Deus. Eles podem estar lá no cafezão, mas eu estou aqui no louvorzão. Resolvido, irmão. Sem desculpinha, sem feridinha, sem lamentação, sem murmuração. A Bíblia diz que ele está lá. O equilíbrio emocional para seguir cumprindo o seu papel. Quando mandam chamar ele, olha que lindo isso. Samuel diz: chama, porque senão não vai acontecer nada. Os irmãos vão chamar, amém? Olha você no lugar de Davi: agora eu não vou. Quando eu queria não deixaram, agora também vocês vão ver. Sim ou não? Ah, só porque estão precisando? Agora eu vou deixar correr atrás. Mas Davi não é você. Davi falou: ah, estão chamando? Vamos lá então.
Pronto. E aí, o que está acontecendo? Então, é que eu vim aqui, eu até achei que eram os outros, mas o negócio é contigo. Eu vou ungir rei hoje. Ungiu. Acabou? Eu preciso voltar. Eu tenho ovelha para cuidar. Porque aquelas ovelhas não são minhas. Aquelas ovelhas são do meu pai. E se as ovelhas não são minhas, eu preciso cuidar bem delas. Porque aquele que confiou elas na minha mão, um dia vão me cobrar. Então aprende, meu filho. As ovelhas não são tuas. Se papai deu alguém para você cuidar, cuida direitinho. Porque um dia ele vai vir te perguntar como é que estão as ovelhas que eu deixei na tua mão. Davi está ali, mas ele diz assim, já acabou. Porque eu tenho uma missão. Mas tu acabou de ser ungido rei, mas é agora? Não, é um dia. Então enquanto o dia não chega, eu continuo a minha vida. Eu continuo a minha história. Quantas pessoas paralisaram na vida porque receberam uma palavra? Camarada recebe uma palavra, uma profecia. Senhor, é do Senhor? Então vou continuar tocando a minha vida, porque ela vai se cumprir. Pronto. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não, o camarada começa a correr para fazer aquela palavra se cumprir. Então a palavra depende da tua força e não da palavra de onde veio. Aí era para se cumprir em 1 ano. Não se cumpre 1 ano, leva 20 anos. Por que levou 20 anos? Porque era para ter sido do jeito de Deus, mas você quis dar o teu jeito. Davi, ele resolveu simples. Eu acabei de receber uma palavra, mas não é para agora. Não. Então deixa eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque no dia da palavra se cumprir, Deus me coloca no lugar certo. Ele volta, irmão, resolvido, fazendo tudo com excelência. E olha a excelência que Davi faz as coisas. Agora eu vou pegar mais uma meia dúzia aqui. Davi está onde? No pasto. Virou. Agora todo mundo sabe onde é que ele estava. Pasto. Mas mesmo não estando na geografia, ele age como se estivesse. Ele está no pasto, mas ele carrega uma unção de rei. Então tudo que ele faz é com excelência. Sabe qual é o teu problema? Você está esperando chegar no lugar para começar a fazer as coisas. E Deus está chamando quem já está fazendo as coisas. O dia que Samuel foi lá, tinha 7 irmãos em casa, amém? E tinha um trabalhando. Passou o primeiro, passou o segundo, e Deus diz, não é esse, não é esse. Sabe por que não é esse, não é esse? Porque eu não quero nada com desocupado. Deus está dizendo, eu não quero gente que está parado esperando acontecer. Eu quero gente que está fazendo o melhor com o que tem, com o que pode, aonde está. Eu não quero gente que está esperando milagre, eu quero gente que está provocando milagre. Eu não quero gente que está parando esperando a promessa. Eu quero gente que está vivendo até que a promessa chegue. Eu não quero alguém que diz assim, quando eu tiver o título eu faço. Irmão, em nome de Jesus, que tu nunca tenha o título. Porque alguém que precisa de título para fazer alguma coisa não merece ganhar título. Você não vai ser levado a algum lugar pelo título que carrega, mas pelas ações que você tem. Eu tenho uma palavra, eu vou ser pregador das nações. Já está estudando para isso? Já está tendo secreto para isso? Já está tendo relacionamento, intimidade com Deus para isso? Não, eu estou esperando ser pregador para começar. Então tomara que tu nunca seja um pregador, porque tu não tem nada para falar. Me falaram que eu vou cuidar de uma igreja de 1000 pessoas. Em nome de Jesus, enquanto tu não começar a cuidar do primeiro, tu nunca vai ter 1000. Davi não está no lugar onde prometeram para ele, mas aonde ele está, ele faz o melhor. Sabia que daqui um monte de gente vai sair da igreja, da identidade? Vai mudar de cidade, porque vai vir um outro propósito, vai ser enviado para as nações. Um monte desses jovens aí vai ser pastor, nós vamos abrir igreja, eles vão pastorear outras igrejas. E nós não vamos ficar tristes, por quê? Porque existe uma palavra, existe uma promessa, você será enviado. Aqui é só uma transição, irmão.
Enquanto você estiver aqui, nós vamos cuidar e vamos ficar felizes. Mas quando você sai debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, a gente fica feliz também. Mas você ir para onde você tem que ir, depende do comportamento que você tem aonde você está. A Bíblia vai dizer que Saul começa a ser atemorizado, começa a ser visitado por espíritos demoníacos. E que somente o louvor expulsaria esses espíritos. Agora me diz uma coisa: você acredita que no palácio não tinha nenhum cantor, nenhum levita? Você acha que dentro do palácio não tinham levitas? Irmão, é óbvio que tem. Uma tribo inteira foi separada só para cuidar das coisas a respeito de adoração, entronizar em louvor, cuidar do templo, arrumar a casa. Uma tribo inteira. O cara é rei de Israel, tem levita de sobra no palácio. Mas a Bíblia diz que nenhum dos levitas que estavam no palácio conseguiam expulsar aqueles espíritos. Até que um dia alguém chegou e disse assim: eu tenho visto o filho do Jessé, o belemita, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas, mas quando eu passo por lá eu escuto a música que ele toca. Irmão, ele no pasto fazia com mais excelência do que quem estava no palácio. Não é o lugar que você está que define quem você é, mas as atitudes que você tem definem aonde você pode chegar. No palácio tem muitos levitas, mas nenhum fazendo com a mesma excelência do que aquele menininho que está no pasto fazendo. E lá do pasto ele é chamado: vem para o palácio, vem tocar no palácio. Excelência para ser visto. A geografia não define quem você é. Um dia o menino está onde? No pasto, irmão, trabalhando, cuidando das coisas. Aí olha o que vai falar no versículo 28. Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Davi está no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Israel está na guerra. Mais uma vez Davi foi ignorado. Você é muito pequeno, você não está pronto, você não tem as habilidades necessárias, você não tem a técnica, você ainda não tem idade, você ainda não tem o tempo de crente necessário para essa tarefa. Os irmãos mais velhos vão para a guerra, mas Davi é ignorado, é deixado de lado. Mas o pai de Davi chama Davi e diz: os teus irmãos estão na guerra, pega comida e leva para eles. Sabe o que Davi faz? Obedece. Davi obedece o pai e vai levar comida para os irmãos. Quando ele chega lá, ele escuta uma conversa. Tem um gigante filisteu afrontando o povo de Deus, e quem derrubar esse gigante vai ter recompensa. Davi faz as contas rapidinho. Davi fala assim: peraí, vai casar com a filha do rei, vai ter, não vai pagar imposto, vai ter, opa, vale a pena. Davi se interessa, mas Davi vai perguntar, só de curioso: gente, e aí, o que vai ganhar mesmo? E aí o irmão mais velho escuta, irmão. E quando o irmão mais velho escuta, Isaac, começa a acusar, começa a falar mal de Davi. O que tu está fazendo aqui, seu insolente, seu moleque, seu mal acabado? Tu devia estar lá cuidando das ovelhas do pai. Tu não devia estar aqui não, seu mau caráter. É, irmão. Só que vem cá, quem que está acusando ele? O irmão, irmão. Mas quem ele foi ajudar? O irmão. Aí tu está vendo a história e tu tá dizendo junto comigo aqui, ó, que ele está indo ajudar alguém que está falando mal dele.
E você? Nunca mais eu ajudo ninguém, porque eu ajudei, falou mal de mim, não reconheceu, não agradeceu. Ele está indo ajudar o irmão está acusando ele, o irmão está falando mal dele, o irmão está dizendo coisas horríveis a respeito dele. Deixa eu te contar um segredo: decepção só acontece quando você não espera. Quando você espera não é decepção, irmão, você já esperava. Decepção a gente só tem com quem a gente confia, porque do inimigo não é decepção, do inimigo tu já espera coisa ruim. Se o inimigo faz alguma coisa contra você, você já sabia, você já esperava. Quando é que a gente se decepciona? É quando alguém está perto, quando é alguém que a gente gosta, quando é alguém que a gente não espera, aí a gente se decepciona. Então bem-vindo ao time, você vai se decepcionar muito, irmãos. Principalmente se as tuas expectativas estiverem nas pessoas. Agora, por que Davi não se decepciona? Porque Davi não foi lá por causa do irmão, Davi foi lá por causa do pai. Ele não está lá porque o irmão está precisando, ele está lá porque o pai mandou. Sabe por que se decepciona quando você ajuda alguém? Porque você vai ajudar alguém porque você quer reconhecimento da pessoa, não porque você está obedecendo o pai. Quando você passar a obedecer o pai, você faz porque o pai mandou, não porque a pessoa precisa. Porque se o pai mandar, ele vai te mandar ajudar até quem não precisa. Sabe qual é o nosso desejo do coração? É ajudar um coitadinho, por coitadinho ficar devendo, por favor, para nós. Davi não está ali porque o cara precisa, não, Davi está ali porque o pai dele mandou. Ele pode acusar Davi, ele pode falar mal de Davi, ele pode esnobar Davi, mas Davi sabe que ele está agradando o pai, ele está obedecendo o pai. Sabe o que é mais legal? A Bíblia diz assim, o que ele está acusando? Tu deixaste abandonadas as ovelhas, as poucas ovelhas no deserto. Só que quando você vai ler o texto, você vai ver alguns versículos antes daqui, que Davi, antes de levar as coisas para o pai, ele arrumou um pastor para ficar no lugar dele. Ele deixou um pastor cuidando das ovelhas, para poder ir em paz. Sabe o que a maioria das pessoas não está pronta para passar para o próximo nível? Porque quer mudar de nível sem estabelecer confiança e cuidado no nível que está. Eu contei de manhã aqui a história, tem um cara que veio falar comigo: pastor, eu estou querendo ir embora para a Europa, trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar minha família, para ajudar minha família e tal. Eu perguntei: como é que está a tua casa? Estou com um problema com um filho meu, pastor. Meu casamento também não está muito bem. Mas eu estou querendo ir, sabe? Não, tu não está querendo ir, tu está querendo fugir da tua responsabilidade. Não, pastor, mas é para eles, eu vou lá para ganhar dinheiro para eles. Não, irmão. Tu não pode passar para o próximo nível enquanto tu não deixar o nível que você está estabelecido, em segurança. Davi não vai para a guerra antes de deixar um pastor cuidando das ovelhas. Primeiro eu preparo alguém para cuidar da onde eu estou, para depois querer ir para um outro nível. Sabe por que as igrejas, quando começam a ampliar, morrem? Porque o camarada ele não faz alguém, ele não cria um filho, ele não prepara alguém para ficar. O sonho dele é sair e pregar fora. Eu quero ir pregar, eu quero abrir outra igreja, eu quero fazer. Aí ele deixa sem estabelecer confiança, sem estabelecer alguém preparado, porque ele está atrás do sonho dele, não está atrás de obedecer à vontade do pai. Quando eu quero obedecer à vontade do meu pai, podem me acusar, podem falar mal. Eu não estou atrás de elogio, eu estou atrás de agradar o pai. Davi, ele está ali, o irmão está acusando ele. Ele parou por causa disso, Regis? Não, a Bíblia diz que ele falou isso. O que Davi fez foi falar com Saul. Foi falar com Saul. Saul, estou ouvindo um negócio aí, eu vou matar esse gigante aí para você. Sabe o que aconteceu com Saul? Julgamento. Saul olhou para ele e falou assim: tu é só um piá pançudo. Tu não tem condição para essa tarefa. É difícil, irmão. Saul tinha que olhar para um menino
com coragem de fazer o que ele como rei não tinha coragem de fazer. Então Saul olha para ele, e a defesa de Saul é desmerecer Davi. Você não é capaz, você não pode, você não consegue, você não vai chegar. É similar ao que você já escutou em algum lugar? É difícil para as pessoas olhar para você com ousadia, com coragem, com desejo de querer fazer algo que elas próprias poderiam fazer, mas não tiveram coragem. Saul começa a acusar Davi. Saul começa a falar para Davi assim: tu não tem tamanho, rapaz. Tu não está pronto, tu não tem habilidade o suficiente. Davi olha para Saul e diz assim: tu estava lá no dia do urso? Tu estava lá o dia que eu matei um urso? Ah, tu não estava, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ficou sabendo das histórias dos leões que eu mato? Mas Davi não está magoado com Saul. Davi não está chateado, Fernando, porque estão duvidando da capacidade dele. Sabe por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a saber os leões que tu tem que matar todo dia. As pessoas não são obrigadas a saber, conhecer toda a tua história, não. As pessoas não sabem que todo dia tu tem que sair com a corda no pescoço, desesperado, e ter um leão por dia para matar, para vencer mais um dia, para vencer mais uma batalha, para colocar comida em casa, para botar as coisas em ordem, para sustentar, para não sei o quê. Não sou obrigado a saber, irmão. Davi não está bravo com Saul. Davi está perguntando: tu estava lá os dias que eu matei o leão? Sabe por quê? Porque Saul não é obrigado a saber, mas Davi é obrigado a lembrar todas as vezes que Deus ajudou ele a matar os leões. Os outros não são obrigados a saber os leões que tu matam todos os dias, mas você é obrigado a lembrar todos os dias os leões que Deus te ajudou a matar. Davi faz o inverso, irmão, do que a maioria de nós fazemos. Davi, ele usa o passado para trazer memórias positivas. Davi, ele está diante de uma afronta, diante de um julgamento, e ele está buscando na memória as vezes que ele saiu vitorioso, não que ele saiu derrotado. Ele está dizendo: eu já matei urso, rapaz, já matei leão. Deixa eu te contar uma história. Quando os leões pegam as ovelhas do papai, eu corro atrás do leão, arranco a ovelha da boca deles, eu rasgo ele no meio. Mas sabe, irmão, tu é muito ruim para lembrar as coisas boas, e é muito bom para lembrar coisa ruim. O camarada vem se aconselhar com a gente, pergunta assim: tu lembra o que tu comeu na semana passada? O que tu jantou? Vamos para essa semana, o que tu jantou terça-feira? Ah, pastor, não sei. Tá, vamos continuar a conversa então. Então, pastor, quando eu tinha 3 anos, papai me deu um tapa e me chamou de burro. Tu não lembra o que comeu semana passada, mas lembra o que aconteceu quando tinha 3 anos? É porque o que é ruim tu guarda, e o que é bom tu esquece, irmão. Nós precisamos usar a nossa memória para trazer à realidade as coisas que me dão esperança. Tem prova, é difícil, mas quantas vezes Deus já te sustentou? Quantas batalhas você já teve e Deus te deu livramento? Deixa eu te contar, eu não tenho tempo, mas vou contar igual. Aconteceu algo tão triste sexta-feira. Sexta-feira, uma família de férias na nossa cidade, irmãos. Uma criança entra na água desavisado e é levado pela correnteza. Um pai desesperado para salvar o seu filho se joga na água sem saber nadar. Mas tem um filho em perigo, então por aquele filho ele vai fazer tudo.
Os dois morreram. Os dois morreram. Nós subimos o monte na sexta-feira com os homens que vão para o retiro. Ficamos até 3 horas da manhã lá no monte, orando. E nós falamos sobre isso lá. Irmão, eu sei que você faria o mesmo. Ou pelo menos eu quero acreditar que você faria o mesmo. Eu quero acreditar que se você visse um filho teu ali morrendo, você também pularia na água, você faria tudo para salvá-lo. Mas a pergunta é: precisa esperar chegar numa situação como essa para você entregar a tua vida? Por que você não entrega a tua vida agora, enquanto ele ainda está vivo, enquanto ele ainda está em casa, enquanto ainda tem esperança? Por que precisa chegar um momento como esse para você provar que você ama, para você provar? Porque quando a gente está perdendo, a gente faz qualquer coisa, mas por que a gente não faz enquanto nós estamos ganhando? Eu tenho certeza que se você estivesse no lugar daquele pai, você faria o mesmo, amém? Mas por que você não faz o mesmo dentro da tua casa? Por que você está vendo a sua família se despedaçar e você não morre por ela, você não se entrega por ela? Por que você está vendo os filhos se perdendo lá fora e você ainda continua isso, aquilo? Você não precisa se jogar no meio de uma maré, no meio das ondas, para esperar ela te matar. Você pode fazer isso enquanto você ainda está na praia, em lugar seguro. Você não precisa ser vítima das tuas próprias armadilhas. Davi está sendo julgado, mas ele está trazendo a esperança, aquilo, a memória, aquilo que dá esperança. Eu matava leão. Eu estou lembrando bem quando o urso assim fica de pé. Eu acho que ele de pé, olhando para mim, é maior que o gigante. Se eu matei o urso, eu vou matar esse gigante também. Saul diz assim: então vai, mas vai com a minha roupa. Davi deve ter pensado assim: não, peraí, tu está aqui 40 dias, não teve coragem, irmão? Na visão que Deus me deu, quem matava o gigante era eu. Se quem matava o gigante era eu, quem que precisa ir para a batalha com o gigante? Eu. Amém? Isso. Se na visão que Deus me deu, quem matava o gigante era eu, quem precisa ir para a batalha sou. E para mim ir para a batalha, é eu que estou lá, a visão diz que é eu. Eu preciso me vestir de outro? Então por que tu fica querendo imitar os outros, irmão? Por que tu fica querendo usar a roupa dos outros, a fantasia dos outros? Por que você quer ser quem você não é? A vitória contra o gigante está na tua identidade, não na armadura de Saul. A vitória contra os gigantes que você precisa lutar está sobre a tua vida e não na fantasia que você está querendo usar. Pelo amor de Deus. Outro dia um menino com um futuro incrível recebeu uma oportunidade de pregar. E ele sempre falava assim: ó, pastor, estou preparando umas palavras, eu tenho umas palavras, eu quero pregar, eu quero fazer. Recebeu uma oportunidade. Irmão, quando ele começou a pregar, ele copiou tudo que um outro pregador famoso faz. Os trejeitos, os cacuetes. Irmão, existe uma promessa sobre a tua vida. Está relacionado à tua identidade. Criar um personagem ou copiar outra pessoa não vai te levar no lugar da promessa. Não adianta você querer viver a promessa dos outros. Você precisa estar focado em viver a tua promessa. Nem que isso te custe isolamento, nem que isso te custe julgamento, nem que isso te custe acusações, nem que isso te custe o que está custando para Davi. Davi está ali, ele traz a memória. O gigante menosprezou ele. O gigante olhou para ele e diz assim: sou por acaso algum cão morto para que tu venhas contra mim com paus e pedras? Hoje mesmo tu serás entregue para que as aves do céu comam o teu cadáver. E ele achou: agora o menininho vai tremer na base. Davi olhou para ele e diz assim:
você vem contra mim com escudos e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem me mandou vir aqui não vai me deixar sozinho. Quem me mandou aqui já me garantiu a vitória. Não é a habilidade que você tem, não é a arma que você carrega, é quem está comigo. E quem está comigo garante que hoje eu saio daqui vencedor. Davi não negocia. Davi fala em nome de um Deus vivo. Mas por que a gente não está conseguindo falar em nome desse Deus vivo? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem busca força no Senhor só em público está dando espetáculo. Eu vou repetir. Buscar força no Senhor em público só é verdade para quem busca força no secreto. Buscar força no Senhor no meio dos outros, com a igreja cheia, só vai ser verdade na tua vida quando você está fazendo em público o que você já fez no teu secreto. Se você não faz nada no secreto, só faz no público, é só espetáculo, filho. É só fantasia, mentir para você mesmo. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria entender por que que na igreja eu arrepio, por que que na igreja eu sinto a presença e na minha casa, quando eu estou sozinho eu não consigo. É porque na igreja tu rouba a fé dos outros. Porque na igreja tu está vivendo a experiência dos outros. Linguagem corporal, repetição de movimentos, programas de auditório. Tem animadores de auditório, sabia? E sabe por que tem animador de auditório? Porque ele sabe que quando um bater palma, o resto vai junto. Então tu bate palma porque os outros batem, não é porque você sente vontade. Tu levanta a mão porque o ministro de louvor fala: levanta a sua mão, senão você também não levantava. Você chora porque você olha para o lado e você vê alguém assim, aí você se emociona e chora junto. Mas esse choro é só da cara, é só da face, não está vindo de dentro. Porque para você chorar de dentro, você não precisa ver ninguém chorando para chorar junto. Você chora porque tem algo dentro de você. Você não levanta a mão porque o ministro de louvor mandou levantar a mão. Você já levantou a mão antes, porque antes do ministro querer se render, você já estava rendido. Você não bate palma porque alguém puxou a palma. Você bate palma quando uma palavra fala com você. Porque senão você é só um miquinho no meio de um auditório tentando animar a plateia. Se você só tem relacionamento, só sente sensações quando está no meio da igreja, é porque você precisa da atmosfera do outro te pegar. Não é algo que está vindo de dentro de você, é algo que está vindo de fora para você. Ai pastor, quando a igreja está cheia é tão gostoso. É gostoso, eu também gosto. Mas o meu culto não depende da igreja cheia. Meu culto depende de pessoas cheias. Eu não preciso de uma igreja cheia. O Luiz Hermino tem essa frase, ela é fantástica. Uma igreja cheia de gente vazia. Eu posso até ter uma igreja que esteja um pouco mais vazia, mas que as pessoas estejam cheias. Porque ele diz que onde 2 ou mais estiverem, não precisa de 100, não precisa de 1000. Ele não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Ei, chegará o tempo e já chegou. Chegará o tempo e já chegou. O Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não quer quantidade, ele quer verdadeiros. Ele não quer teatro, ele quer verdade. Não é uma performance gospel, é uma entrega sincera. Davi, quando ele vê o gigante, ele não fala do gigante, uma frase de efeito que ele leu no Facebook, no Instagram. Ele fala aquilo que ele recebeu no secreto. Deus disse para ele: vai que eu sou contigo.
Tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei o que eu ouvi no pasto. Eu sei o que eu ouvi no meu secreto. Eu não estou aqui para repetir frase de outro pregador. Eu estou aqui para falar do que Deus falou comigo. Momentos de dificuldade proporcionam as maiores experiências. Sim ou não? Sabe qual é o nosso desafio? Ter a mesma profundidade com Jesus no dia da alegria que nós tivemos no dia da tristeza. Frases do mundo que caberiam na Bíblia. As paredes dos hospitais escutam orações mais sinceras do que as paredes das igrejas. Quer uma pior? O chão do cemitério recebe lágrimas mais verdadeiras do que o chão da igreja. Por quê? Porque no momento em que nós não temos nada, nós lembramos que Ele é tudo que nós precisamos. No momento que não há mais esperança, a nossa esperança está totalmente nele. Nós confiamos nele, nós entregamos para Ele. Outro dia eu brinquei com o menino. Pensa num menino que estava numa busca, irmão. Propósito, jejum, oração, Bíblia. Tinha brigado com a namorada, queria voltar. Voltou com a namorada. Chegou na roda de amigo, a namorada fica para trás assim de mão dada, ele trocando ideia com os amigos. Nem lembra da namorada. Tu acha que ele lembra de Jesus? Irmão, nós precisamos entender e aprender que a intensidade do dia do luto tem que ser menor do que a intensidade do dia da alegria. Nós estamos nos entregando na tristeza e esquecendo quem nos proporciona alegria. É por isso que Deus às vezes permite, e aqui para a gente terminar eu entro na mensagem. Pastor, mas é só isso a mensagem? É. O Deus do isolamento. Porque já que você não se entrega para Ele por conta própria, Ele vai permitir alguns desertos na tua vida para se encontrar com você. Porque se Ele precisar te levar para o deserto, Ele vai levar. Se Ele precisar levar você para a caverna, Ele vai levar, irmão. Se Ele precisar tirar de pessoas de perto de você, Ele vai tirar. Porque Ele te ama. Porque Ele tem ciúme de você. Porque Ele quer tua atenção. Porque Ele não quer te dividir mais com o Instagram. Porque Ele não quer te dividir mais com o TikTok. Porque Ele não aguenta mais você dizendo que só tem 1 minuto para ler a Bíblia, porque você tem 3 horas para ver série. Ele não aguenta mais você ter tempo para tudo e não ter tempo para Ele. Quando Deus quiser revelar, escuta isso para você depois postar, tá? Quando Deus quer revelar o que você carrega, Ele te coloca no público. Mas quando Deus quer se revelar para você, Ele te coloca no isolamento. Quando Deus te levar para o secreto, irmão, não é para punir, é para se revelar. Quando Deus te levar para a caverna, não é para punir, é para se revelar. Abraão, escute uma mensagem. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai para o deserto. Vai para o desconhecido. Não vai ter ninguém, mas eu vou estar lá. Confia em mim. Se entrega a mim. Cava poços. Abraão, no meio do nada, no meio do deserto, cava poços. Vai cavando poço até dar água. Mas você não está sozinho. Jacó, ele está fugindo de Labão e agora está fugindo do irmão Esaú que está atrás dele também. Ele tem um momento, pastor, que ele tem que dizer assim, ó: mulher, vocês vão na frente, eu vou ficar sozinho, eu vou entrar nessa caverna aqui, ó, e eu só vou sair daqui depois que Deus falar comigo. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem falar com ele, e o anjo está dizendo assim, ó: deixa eu ir embora, rapaz, deixa eu ir embora, porque eu tenho coisa para fazer, já está amanhecendo o dia. E o que ele diz para ele? Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não saio daqui do mesmo jeito que eu entrei. Pastor, eu tenho secreto na minha casa? Tem.
os teus 10 minutos que sobrou na agenda? Porque o segredo de Jacó foi entrar e só sair de lá depois que Deus falasse. Eu vou entrar no secreto, enquanto Deus não falar comigo, eu não saio. Pode acabar as lágrimas, pode acabar a água, pode acabar o choro, mas se eu não tiver uma palavra, eu não vou sair do secreto. Eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Elias profetiza que não vai chover. Deus diz assim: agora tu tá mal, rapaz, Acabe vai te pegar, deixa eu te proteger. O Senhor vai me dar uma viagem para Cancún? O Senhor vai me dar uma viagem para o paraíso? Não, vai para o Querite, vai para dentro da caverna. Tu vai aprender a ser cortado e viver em independência. Porque lá dentro da caverna eu vou falar contigo todo dia. Todo dia tu vai acordar e vai pensar: se o corvo não vier, eu estou lascado. Todo dia eu vou te botar numa caverna e você vai aprender que sem mim tu não é nada. Eu vou te botar numa caverna e todo dia você vai clamar pela minha misericórdia. José é lançado no fundo de um poço pelos irmãos. E no fundo daquele poço, ele tem um encontro. Depois ele é traído, depois ele é vendido, irmãos. Não tem mais ninguém da família com ele. Não tem mais ninguém que ele era conhecido, que ele amava com ele. Só quem estava com ele era o Senhor. Moisés vai para o meio do deserto e passa 40 anos no meio do deserto. Sai de um palácio para morar no deserto. E você está num deserto para Deus te levar para um palácio. Você está bem melhor que Moisés. Daniel tinha uma vida tranquila. A Bíblia diz que ele era instruído. A Bíblia diz que ele era um rapaz que tinha conhecimentos, que era educado. Então ele tinha uma boa vida. Mas agora o povo é levado para o exílio na Babilônia. E ele é levado para lá como escravo, irmão. Daniel não foi passear na Babilônia. Mas o Deus do isolamento está com ele. Se já não bastasse ser escravo na Babilônia, Daniel vai ser jogado no fundo da cova dos leões. Mas o Deus do isolamento está com ele. João Batista carrega uma promessa. A mãe de João Batista, Isabel, era estéril. Ele vem debaixo de uma promessa. Ele vai abrir o caminho para o Messias. Só que todo mundo tem ele por doido, por maluco. Para onde é que ele vai? Para o deserto. A voz que clama no deserto. É perseguido, é preso, é morto. Os discípulos, todos eles, andaram perseguidos, foram parar em prisões, foram martirizados. E para finalizar, só Jesus, que antes de começar o seu ministério foi levado para o deserto, para ser tentado, para ser provado, para vencer, para começar já vencer o mal ali. Mas mais do que isso, a vida inteira sendo acusado, sendo perseguido, sendo provado e morrendo na cruz por mim e por você. Lugares de destaque são solitários, sabia? Por isso destaque. Porque vai ter momentos que você quer chegar nos lugares, mas você não imagina o tamanho do preço para esses lugares. Todo tempo sozinho com Deus capacita você para um tempo de promoção pública. Quem não para ouvir não tem autoridade para falar. Quem não tem revelação no secreto, não tem revelação para entregar em público. Você pode ficar de pé, que eu quero terminar com você. Tem gente aqui que já passou pelo deserto,
Tem gente aqui que está passando pelo deserto. Tem gente aqui que já esteve no fundo do poço. Tem gente aqui que já entrou na caverna, já saiu da caverna. Nós precisamos aprender a não perguntar por quê e a perguntar para quê. Quem foi criado assim numa educação um pouquinho mais antiga? Papai te mandava fazer uma coisa. Você tinha coragem de perguntar por quê? Por que você não tinha? Porque fazer você ia fazer. Você só precisava saber se você ia fazer com as marcas ou sem as marcas. Você só precisava saber se você ia com a orelha zunindo ou você ia ouvindo bem. Mas que você ia ter que fazer, você ia, sim ou não? Simples assim. Você chegava para o papai e dizia assim: papai, meus amigos estão indo jogar futebol, meus amigos estão indo brincar e eu quero ir junto, posso? Ele dizia não. Você perguntava para ele por quê? Você não era doido. E para aqueles que eram doidos, ia escutar uma resposta: pai, por que eu não posso ir? Ele ia responder o quê? Por quê? Por que não? Porque eu sou teu pai e acabou. Sim ou não? E por que com Deus tu fica toda hora? Por quê? Por quê? Por quê? Aprende a olhar para o pai e dizer assim: Senhor, eu já sei que eu vou ter que te obedecer. Eu já sei que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Então só me diz para quê? Que aí eu já aprendo logo o que eu tenho para aprender aqui e já começo a viver. Tá, para que eu estou passando por isso? É para me aprender o quê? Me ajuda, que eu já aprendo de uma vez e já vou. Se tu não tinha coragem de perguntar para o teu pai por quê, tu vai perguntar para Deus, irmão. Ele é Deus. Ele não deve satisfação para você. Agora, toda vez que eu passo por uma prova, por um tempo, por um período de dificuldade, eu preciso entender que existe um propósito, amém? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, por quê? Porque eu vou fazer de ti uma grande nação, pai de multidões. Abraão ganhou Isaac. Abraão, ele é o pai da fé até hoje, irmãos. Sair da terra, da parentela não é fácil, mas aquele que chamou para sair garante a promessa. Jacó, ele entrou na caverna e disse: eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Mas naquela noite, o anjo toca nele e diz: de hoje em diante não serás mais Jacó, mas serás Israel, príncipe. Quer saber de uma coisa? Ei, ele dá início às 12 tribos dos seus filhos. E toda aquela nação que eu te falei no começo da história aqui, todas aquelas promessas estão contidos no Deus no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Elias, ele é levado sim para o Querite, ele é perseguido, ele é afrontado. Mas num belo dia, uma carruagem de fogo pega Elias e leva ele para o céu, irmão. Ah, meu Deus. Eu vou encontrar Elias. Eu vou perguntar que coisa doida foi aquela, irmão. Imagina, se a Fire Whip da Beto Carreiro já é doido, imagina a carruagem de fogo levando para o céu, irmão. Eu vou pirar com ele contando a história. José, ele foi esquecido, foi jogado no poço, foi colocado. Mas um dia Deus olha para ele e fala: sabe, todo esse tempo que eu te deixei sozinho foi para falar contigo. Porque chegou o tempo de você governar na terra. Governador. Sabe Davi, irmão? Cuidou das ovelhas do paizinho, matou gigante, mas depois foi perseguido, foi parar lá na caverna de Adulão. Sabe o que aconteceu? Ele entrou com os vadios e saiu com os valentes. Ele entrou com os vadios na caverna, mas quando saíram os valentes. E depois de toda a perseguição, Davi é o rei mais amado da história de Israel.
Uau! Daniel é levado para o exílio da Babilônia. Daniel é jogado na cova dos leões. Mas Daniel é levantado como governante. Toda vez que você passa por um isolamento, é preparação para uma promessa. João Batista é levado por perseguição para o deserto. A voz que clama no deserto. Mas um belo dia, lá no Jordão, ele olha e ele diz: eis que vem aquele, o qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas está vindo aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. O deserto valeu a pena. Todos os discípulos foram perseguidos, todos os discípulos foram aprisionados, mas até hoje nós estamos aqui pregando e contando a história de quem? Você sabia? Não conta para ninguém. Você vai morrer. Você vai morrer, irmãos. E a única maneira da gente se tornar inesquecível é através das histórias que nós deixamos, do legado que nós deixamos. Eu estou dizendo para você que os discípulos foram presos, foram açoitados, morreram. Mas já se passou mais de 2000 anos e nós ainda estamos falando deles. Eles se tornaram inesquecíveis através do legado que construíram e deixaram. Vale a pena, irmão. Vale a pena, irmão. Vale a pena você entregar sua vida por alguém. Jesus, ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, vence as tentações, é perseguido durante toda a sua vida, vai para a cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Você pode falar: para me dar a vida eterna, você pode falar tudo, mas a verdade é que ele ressuscitou só para poder estar aqui do teu lado essa noite. Ele ressuscitou só porque ele venceu a morte. Ele vive, ele reina, só para vir no culto domingo à noite na identidade e ver você adorando ele, porque ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele teve solitário, ele teve isolado. Mas o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra do Pai. Eu não sei se você está no deserto. Eu não sei se você já passou por ele. Mas se você já passou por ele, traz à memória as vitórias para você continuar avançando.